Olá, está começando mais um Novos Tempos. Estamos na Quaresma, período de intensa reflexão e oração para muitos cristãos. A palavra Quaresma vem do latim e significa quadragésima, período de 40 dias que antecede a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada no domingo de Páscoa, principal festa litúrgica da vida cristã. Mas você, sabe como a Quaresma é importante para os cristãos? Os cristãos devem ter um significado muito maior para mim, assim, sabe? Eu não levo tão a sério. Eu como carne no dia que eles falam que não pode comer, mas eu acho que deve ter uma importância muito maior para eles do que para mim, assim. Eu não levo tão a sério essa tradição. Para quem não é cristão, não faz diferença nenhuma. Para os cristãos, ela é uma tradição, aquela tradição de Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto sem comer, então eles acham que fazendo isso, sacrificando alguma coisa do cardápio deles, eles estão fazendo alguma coisa parecida a um simbolismo. Eu mesmo conheço muitos que ficam 40 dias aí uns sem comer carne, outros sem bebida. E para muita gente é muito importante. Em relação de comer carne, a gente come todo dia mesmo, não é nem feriado, nem isso não. Bebida, bebo socialmente, mas deixar de comer a carne, igual muita gente fica sem comer, eu não deixo. Para mim não significa nada, eu não tenho nenhum tipo de crença, então para mim é simplesmente uma tradição. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos Padre Joel Maria dos Santos, psicólogo, presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte e membro da equipe executiva do Observatório da Evangelização. Seja muito bem-vindo ao Novos Tempos. Obrigado. Professor E é com Edmar. alegria, Joel, que recebemos você aqui para essa entrevista sobre esse tema que estamos aí já chegando no final, né, da Quaresma, plena Semana Santa. Eu gostaria de começar essa conversa com essa pergunta: que sentido a tradição cristã dá a esse período chamado Quaresma? Joel. A tradição cristã prioriza este período da Quaresma pensando naquela que é a festa mais importante dos cristãos, que é justamente a festa da Páscoa, onde celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O valor da Quaresma está justamente pensando na Páscoa, não na Quaresma em si mesma, mas um tempo, uma oportunidade para que melhor cada um possa, caindo em si mesmo, revendo a sua própria vida, faça um processo, exercite um processo de conversão, pensando na vida nova que justamente a Páscoa nos convida a experimentar. Agora, como nós vimos nesse vídeo inicial aí, conversando com vários jovens, dando seus depoimentos, a piedade popular, ela introduziu nesse período da Quaresma vários chamados sacrifícios, né? Práticas de piedade, né? de jejuns, orações. Joel, que sentido tem essas práticas? Elas têm um valor? Elas servem para quê? Elas têm um grande valor, porque são chamadas de exercícios quaresmais. Se nós lembrarmos bem, quando da abertura da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, justamente o Evangelho, os evangelistas, colocam estas práticas quaresmais como exercícios propostos a quem se coloca nesse espírito, visando um encontro maior consigo mesmo e aí a possibilidade de um retorno também ao Pai. Na verdade, esses exercícios quaresmais são contidos na referência bíblica e são tidos na Quaresma como importantíssimos, tratando-se de uma possibilidade de melhor trabalharmos conosco mesmos, visando o processo de conversão a que todos somos chamados a experimentar. Ô Joel, e nós vamos, para dar continuidade a essa conversa, ver o que os internautas estão falando sobre esse tempo da Quaresma, como é que eles compreendem, e aí em seguida a gente continua. Certo, ok? certo. Então vamos conferir o nosso quadro Hashtag. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas.
vamos lá para o primeiro. É tempo de quaresma, tempo de repensarmos atos e lutarmos por algo melhor. Dignifiquemos a morte de quem mais nos amou. Vamos para um segundo comentário. A quaresma é tempo de reconciliar com o próximo, deixar os vícios da carne e estar próximos de Deus. Acho que tem mais um outro comentário. O último. Os mais fracos e pequenos sofrem muito numa sociedade com relações marcadas pelo ódio e disputa de poder. Quaresma é tempo de reconciliação. Bom, a gente deixa de comer carne, deixa de beber, né? Deixa as coisas que a gente mais gosta de fazer nesse tempo de quaresma. Mas atualmente as pessoas elas têm optado por uma penitência mais moderna, que é a das redes sociais. Deixar essas redes sociais de lado aí por um tempo. Desconectar, sim, exatamente. Esse tipo de penitência moderna pode? Acredito que toda penitência, né, que uma pessoa se dispõe a exercitar-se, a fazer, ela tem certamente para aquela pessoa um valor, um sentido, uma importância. Desde que aquela penitência contribua, a própria pessoa pode dizer melhor, no processo de uma revisão da sua vida, de rever suas opções, suas escolhas, de melhor mergulhar em si mesma. Acredito que toda pessoa, ao propor-se um exercício quaresmal, um certo tipo de penitência, ela traz consigo, ela carrega consigo uma intenção. E essa intenção, ela deve ser respeitada, porque é muito de foro interno, foro íntimo da pessoa. E se ela faz justamente motivada por um ideal, por um propósito maior na vida dela. Agora, Joel, na sua subjetividade, as pessoas podem propor quaisquer coisas, né? Exato. Em termos de penitência. Mas quando que a gente poderia dizer que esses exercícios perdem o sentido cristão? Quando que eles não ajudam uma pessoa a ser mais livre, a entregar-se mais num projeto de Deus? Acredito que justamente quando fere o propósito intrínseco da quaresma, que é justamente a palavra de Deus, a fundamentação bíblica neste tempo é muito rica, faz um convite a um retorno, a uma volta para Deus, mas não simplesmente numa linha vertical, mas uma volta para Deus que é sinalizada também num olhar para o próximo, num olhar horizontal, isto é, que leva a um comprometimento com o outro, comprometimento com a vida, com a história, né, com a humanidade tão sofrida que aí está. Acredito que um gesto, um exercício espiritual, ele perde o seu sentido cristão quando se volta muito meramente só para a subjetividade da pessoa, mas sem nenhuma ligação, sem nenhum compromisso maior com a vida. Nesse sentido, para fecharmos esse primeiro bloco, Joel, eu gostaria de perguntar, olhando a Bíblia, eu ouvindo, por exemplo, durante esse período da quaresma, os textos bíblicos que são colocados na liturgia, qual o sacrifício que agrada a Deus, Joel? A caridade, o amor, a misericórdia. Nós escutamos neste tempo de quaresma, de uma maneira assim, muito intensa, o profeta Isaías e outros também profetas, onde a palavra tem sempre essa tônica, né? O que agrada a Deus não são os holocaustos, o que agrada a Deus não são os sacrifícios, mas o que agrada a Deus é assistir os órfãos, libertar aqueles que se encontram cativos, estar atento àqueles que mais precisam, porque uma religião que de fato está sintonizada com o coração de Deus, com a lógica, o movimento do coração de Deus, é uma religião e todos os atos que os que pertencem a essa religião se comprometem em prol da vida, em prol de uma maior qualidade de vida, em prol da preservação da dignidade do ser humano. Joel, nós vamos chamar um breve intervalo, mas nós continuamos daqui a pouquinho essa nossa conversa. Certo. Ana Carolina. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre quaresma. A gente volta já já. O
Novos Tempos está de volta. Hoje estamos falando sobre Quaresma. Para muitas igrejas cristãs, tempo de reflexão, oração e penitência. Antes de continuarmos a nossa conversa aqui no estúdio, vamos acompanhar a reportagem da Mariana Ernesta. Na Quaresma, os cristãos oram e se retiram para a reflexão. Com penitência, revivem a dor, a fome e a sede que Jesus sentiu naqueles dias no deserto. Cada Quaresma eu falo que é uma oportunidade que nós cristãos temos, né? E a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Então a gente procura, né, nesse período, fazer coisas que nos façam sentir melhor. E, ao mesmo tempo, lembrando do sofrimento, né, que Jesus, nesse tempo que são esses 40 dias que ele viveu, né, que foi a penitência que ele fez no deserto, a gente tenta relembrar isso fazendo essas atitudes, né, que é a penitência, o jejum, né, e a oração. Simone é catequista e trabalha com crianças de 7 a 13 anos. Para fazer surgir o interesse pela época nos pequenos, ela afirma que o caminho é através dos pais. Nós, na catequese, a gente procura assim, conscientizar os pais, e uma vez que eles percebem que isso acontece dentro da casa deles, brota neles, né, esse desejo, mas nada assim obrigado, forçado, né? Eles têm que sentir o desejo de fazer esse pequeno sacrifício, que para eles, com certeza, vai ser muita coisa. Ela admite que não é fácil prender a atenção deles. Hoje eles têm grandes informações, hoje nós temos assim vários concorrentes, vamos dizer assim, né? Internet, celular, computador, muita informação, né? Então você tem que fazer com que o jovem entenda, mas de forma, né, usando audiovisuais, usando palestras, fazendo retiros. Em casa ela mostra que o exemplo dá certo. A filha já acompanha os passos da mãe. Desde pequenininha ela me ensinou. No começo, às vezes eu ficava meio sem entender o que ela fazia, mas depois, quando eu cresci mais, eu fui tomando gosto. A Quaresma, para mim, é um tempo que você tem de reflexão, de mudar, que você abre mão das coisas que você gosta para poder sentir o que Jesus também abriu mão de fazer por você. A história de Viviane dentro da igreja também começou por influência familiar. Desde pequena, minha avó sempre foi muito católica, né? Meus avós paternos. Então, assim, eu aprendi toda a crença a ser católica com eles. Sim, eu fui crescendo vendo o valor do que é aquilo para mim, a penitência, o jejum, por que não podia apanhar, por que não podia falar palavrão, xingar. Então isso para mim eu fui crescendo e fui procurando mais conhecimento. Hoje ela é exemplo para os jovens da Crisma. Primeiramente você tem que saber conquistar os jovens. Se você não conquistar, não adianta você falar palavras bonitas, porque você não cativa e não planta semente no coração dele. Eu sempre falo com eles, mostro o exemplo, mostro os sinais, a importância da Quaresma, a importância do jejum. Assim como minha mãe me passou, eu pretendo passar para minha família, desde pequenininho até chegar agora. É um propósito que você abre entre você e Deus, é um concílio que você tem. Gente, a gente acabou de ver na reportagem o trabalho dessas duas catequistas, né, em casa e com os jovens. Sendo a Quaresma, então, um período tão importante para os cristãos, como que a gente faz para manter, né, a Quaresma tão viva na vida dos jovens? Como que a gente faz para manter essa tradição atualmente? É difícil? É complicado? O desafio sempre existe, né? De acordo com os novos tempos, vamos sendo desafiados a encontrarmos maneiras adequadas de não simplesmente manter a tradição. Penso que o caminho ele é mais desafiador porque o mais importante é manter o espírito que a Quaresma propõe, né? Como tão bem colocado na produção, que justamente é levar as pessoas a capacidade de um olhar mais profundo sobre a vida, sobre elas mesmas, sobre as suas escolhas. E aí está justamente o convite à conversão. A conversão é mudança, né? Mas eu só posso mudar a partir do momento que
constato que o meu coração, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir precisa de um novo sentido, de uma nova compreensão. Ô Joel, então a gente pode afirmar que esse horizonte da conversão está ligado a Jesus Cristo. Então, a prática libertadora de Jesus, a sua fidelidade até as últimas consequências e a ressurreição, a Páscoa, né, como confirmação do Pai, seria o sentido maior, então, da gente manter esse espírito da Quaresma? Exatamente. Na Quaresma, somos de fato convidados a voltar o olhar para aquele que, saindo de si, veio até nós. E veio apresentar um projeto maior, um projeto do coração do Pai, que é um projeto de amor e vida e salvação. Todo o seu caminho foi um comprometer-se com esse projeto, uma expressão de fidelidade a esse projeto. E em causa deste projeto, ele oferece, até as consequências últimas, a sua vida, né? Como diz o evangelista, na obediência até a morte e morte de cruz. Portanto, esse deve ser o foco maior da Quaresma, né? Um olhar para aquele que nos deixou um exemplo, para aquele que, em primeiro lugar, é o modelo, a referência de um comprometimento com um projeto maior, com um projeto de vida. Agora, a Igreja do Brasil, ela assumiu essa tradição de, durante a Quaresma, lançar uma campanha da fraternidade. Que sentido, que ligação tem isso com a prática de Jesus? Como já havia colocado anteriormente, nesse caminho de conversão, de uma volta para Deus, de um voltar o coração para o Pai, não estamos isentos de um voltar também o coração para o outro, para os irmãos, para a humanidade. Neste espírito se encontra a proposta da campanha da fraternidade, que justamente é colocada neste tempo quaresmal, mas espera-se que não se resuma apenas nesse tempo quaresmal. Talvez aí esteja o grande risco que todos podemos nos incorrer, que é justamente de nos dedicarmos a uma reflexão que a campanha nos propõe apenas no período quaresmal. E esquecer que as temáticas ou a temática proposta para este ano de 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, é um tema que deve nos envolver e deve nos levar ao compromisso, cada dia, é toda a vida. E como é que poderíamos então, para quem está nos acompanhando, explicitar a relação entre evangelização, entre ser cristão e cuidar da casa comum? Porque parece que o Papa lançou um documento que ajudaria, né, a explicitar essa relação, mas como é que você diria assim, que o documento da campanha da fraternidade desse ano, né, que até congrega cristãos de outras denominações, de outras igrejas, né, nessa mesma temática? Este ano, pela 4ª vez, né, a campanha da fraternidade ela está acontecendo num espírito ecumênico, ou seja, várias igrejas cristãs abordando a mesma temática, estando juntas na oração, no gesto de um comprometimento maior com esta causa que é tão séria e que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, justamente destacou, encíclica essa que tem sido comentada por muitos pastores evangélicos, por outras lideranças evangélicas, e não só, não apenas, mas o espírito de conversão e o espírito quaresmal está justamente aí, porque nós não podemos viver, experienciar uma fé que não nos leva a um compromisso maior com a vida. A campanha da fraternidade, com um tema tão desafiador, que é a questão do planeta, que cada vez mais é ferido, a vida sendo comprometida de várias formas, nós não podemos nos tornar como cristãos, ficarmos insensíveis a essa temática, essa problemática tão séria que envolve o planeta, que é a casa de todos nós. Agora, Joel, eu fiquei assustadíssimo quando li o documento, o texto base da campanha da fraternidade, que na nossa América Latina as pessoas têm mais acesso a celular do que a banheiro. E o número de brasileiros que não têm, é assustador ainda o saneamento básico, né? Esse direito a ter maior qualidade de vida, né? A gente constata, esse é um dos grandes objetivos, né, da campanha da fraternidade, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, é
tocar a questão do saneamento básico. Uma questão desafiadora, né? Como o próprio termo diz, já é uma condição básica para a sobrevivência de qualquer um de nós. E é sério, triste, mas é a realidade, né? Constatar que ainda em muitos e muitos lugares do nosso país vê-se comprometida esta que é uma situação e uma necessidade básica. A razão disto é o que estamos assistindo, né? Não só da falta de água, ou quando da existência, águas poluídas que comprometem a vida de tantas crianças e que geram tantas doenças, como estamos assistindo também no nosso tempo. Joel, poderíamos ligar, como para fecharmos, nosso tempo está chegando ao fim, quer dizer, é possível a gente fazer exercícios quaresmais nessa direção de defender maiores políticas públicas que garantam, né, esse cuidado com a vida maior? Extremamente possível. E acredito que para darmos esse passo que é necessário, é preciso também a nossa conversão. Porque às vezes pode acontecer que expressamos a fé, mas num aspecto muito intimista, muito subjetivo, não uma fé que justamente nos lança para fora, para um compromisso com o país, para um compromisso com as questões públicas, de políticas públicas, para um compromisso maior com a vida, em todas as formas que essa vida se vê ameaçada. Então eu acho que esse seria um grande caminho de uma verdadeira conversão, sustentados por uma fé, fortalecidos por uma fé, despertados para uma expressão dessa fé no compromisso com a vida. Joel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e aproveito para desejar para você, todos os seus paroquianos, seus amigos, familiares, uma abençoada Páscoa. Obrigado, eu agradeço, Edivar, e o programa Novos Tempos. Obrigado. No programa Novos Tempos de hoje, refletimos sobre o sentido maior da Quaresma. Mais que um período para fazer grandes sacrifícios, trata-se, para os cristãos, de um tempo de busca de maior conversão. Conversão ao Deus da vida. Tempo, portanto, de avaliação da vida que levamos, tempo de estudo, aprofundamento e discernimento, para, no contexto atual e de forma pessoal e social, superarmos as contradições, como as que revela a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016. Muitas pessoas ainda vivem entre nós sem um mínimo de dignidade. Quaresma é tempo de compreender-se como Jesus, com fidelidade até as últimas consequências, com a concretização do projeto amoroso de Deus. Se você perdeu esse programa, você pode acessá-lo em nossa página da PUC TV, no YouTube ou no Facebook. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus, uma abençoada Páscoa e até o próximo programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem com mais discussões atuais para você. Até lá!